Ainda com a presença de diversas autoridades, a segunda parte do encontro contou com debates sobre os desafios do Quinto Constitucional e o seu papel diante dos tribunais no processo de escolha e propostas de tramitação no Congresso Nacional. Em presença, o ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, reiterou a importância dos órgãos em respeitar a norma constitucional, que prevê participação nunca menor do que um quinto. E o papel dos tribunais no processo de escolha do quinto, que é o tema desse painel, está positivado no parágrafo único do artigo 94, que dispõe o seguinte: recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Ponto. O papel do tribunal, portanto, parece muito simples, parece óbvio. O Supremo, nesse caso, ratificou, por unanimidade, o entendimento segundo o qual, quando o número de integrantes do tribunal não for divisível por 5, o resultado fracionado deve ser arredondado para o número inteiro subsequente, seja a fração superior ou inferior à metade. Em tais condições, o TRF da 2ª Região, o número destinados ao quinto deve ser 6 e não 5, como pretendia a Associação dos Juízes Federais. Então, nesse caso, eu já chego então a uma primeira conclusão. A primeira conclusão sobre o papel do tribunal no processo de escolha do quinto, que é respeitar a norma constitucional que determina na sua composição a participação nunca inferior a 1/5 de juízes oriundos da advocacia e do Ministério Público. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, fez algumas reflexões ao quinto, com base na PEC 204 de 2002, que faz referência à alteração do processo de escolha, a fim de que a lista seja remetida direto ao Poder Executivo. Tem alguns problemas que precisam ser pensados, inclusive do ponto de vista da importância de valorização do quinto e da intensificação e do estreitamento do relacionamento com o judiciário. Nesse contexto e dessa forma, eu posiciono-me, nesse momento, pontualmente contrária a essa mudança feita dessa forma, sem passar por uma discussão com o próprio Poder Judiciário. No contexto atual, ressalvadas essas questões relevantes levantadas aqui pelo meu colega ministro, essa alteração, dessa forma, sem passar por uma discussão, ela pode aprofundar ainda mais as divergências em relação ao quinto. Porque o judiciário ele recebe nos seus quadros, nas mesmas condições dos magistrados de carreira, os magistrados egressos do quinto. E tradição, é constitucional que ele participe do processo de escolha. E, se a conclusão da OAB for diferente, que, pelo menos, o tribunal seja partícipe da discussão sobre a sua exclusão do processo de escolha. O membro consultor da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB, Igor Tokarski, apresentou diversos projetos que tramitam no Congresso acerca do tema. Há matérias que prevêem desde a extinção do dispositivo até o aumento do número de vagas destinados ao quinto. Outros pedem a revisão do dispositivo. Também reafirmar o trabalho que a Comissão de Acompanhamento Legislativo, juntamente com a Comissão Nacional de Legislação e com a Consultoria Legislativa, juntamente com a diretoria, a doutora Neildo, tem sido muito presente nesse trabalho junto ao Congresso Nacional, de defender os assuntos, as temáticas, as matérias que tramitam no Congresso Nacional em relação à advocacia, mas também em relação à cidadania. E eu coloco o tema quinto constitucional não só como um assunto da advocacia, é um assunto da cidadania, por todos os motivos que os outros expositores que me antecederam muito bem colocaram. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Neviton Oliveira, trouxe o exemplo dos Estados Unidos, onde até os juízes de primeira instância são indicados e não passam por concurso público. Segundo o desembargador, não há nada que justifique a crença de que a escolha por concurso público seja melhor do que outro modelo. Eu fiz um estudo aqui bastante abrangente, rápido, é verdade, mas abrangente, de vários países, senhor presidente,
E o fato é que a história e o estudo do direito comparado, de forma alguma, dá sustentação na direção do que a própria ministra Adelaide nos sugeria a essa ideia. Nos Estados Unidos, 50 estados norte-americanos, 37 adotavam a eleição de juízes. Livre nomeação pelo Executivo. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, não só o que corresponderia ao nosso cargo de desembargador federal, desembargador Cássio, que são as cortes de circuito, mas os juízes de primeira instância, eles são nomeados pelo presidente da República, sequer são indicados. Ninguém em sã consciência, em qualquer lugar do mundo, vai questionar as habilidades, as qualificações da magistratura norte-americana. Não obstante, até onde eu conheço, nenhum único juiz norte-americano é alçado ao cargo através de concurso público. Fora isso, os magistrados portugueses são selecionados pelo Centro de Estudos Judiciário, numa espécie de vestibular, nem se pode falar propriamente que é um concurso público. Na França, a seleção de juiz se faz por concurso também, mas é para ingresso na escola, ele tem, se querem chamar isso de concurso, mas, na verdade, é uma espécie de vestibular também. O ingresso na magistratura italiana também é por ingresso através da escola da magistratura, que, de forma interessante, até onde também estudei, a pessoa entra, faz a escola, e depois ele vai escolher, ao final, se ele vai para a magistratura do Ministério Público ou para a magistratura do Judiciário. E depois, se quiser, pode trocar de uma para outra instituição. Na Espanha, os candidatos devem fazer exame oral, organizados pela Escola Judicial, devendo participar de curso de formação. Na Alemanha, quase todo o périplo para se tornar juiz, você percorre para se tornar advogado. E depois vai escolher, depois você participa. Então, não há nada, absolutamente nada, que justifique a crença que está por trás da crítica de que, eventualmente, a escolha por concurso público selecione melhor que outros modelos. Já o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fabiano Silveira, apresentou questões inerentes ao 5º Constitucional que, para ele, merecem reflexão mais aprofundada tanto dos magistrados quanto dos advogados. Eu também ficaria muito satisfeito se nós entendêssemos que o 5º representa, na verdade, uma pontinha do iceberg de uma compreensão mais ampla, no sentido de que o poder judiciário não é a justiça. A justiça depende de uma cadeia mais complexa de atores, e todos nós participamos desse sistema. Portanto, nada mais natural que todos os atores do sistema de justiça tenham presença nos órgãos de decisão. O magistrado que não se relaciona bem com o advogado são os mesmos que também não estão se relacionando bem com seus pares, com os tribunais a que pertencem. Então, acho que o grande desafio nosso, tanto do advogado como membro do Ministério Público, nós temos que estudar, né, entender de gente, né, tentar melhorar o nosso relacionamento, tentar sermos felizes. Para o membro honorário vitalício da OAB, César Brito, o 5º Constitucional tem a função de elevar voz do outro lado do balcão para os tribunais. É o diálogo entre advogado e cidadania. Tenho muito orgulho dos representantes do 5º. Sou autor do provimento que regulamenta o 5º na casa. Sou um atento defensor do 5º Constitucional. Todas as manifestações na casa, eu nunca deixo de trazer meu opinamento, porque acho que a democracia merece uma outra forma de recrutamento que não a do concurso público. O concurso público não separa, não indica os representantes, aqueles que são treinados pela vida e pela profissão, com um mandamento que é muito caro para nós, que é o seguinte, e vou encerrar com esse mandamento do advogado que entra no 5º. O medo de parecer impopular
perante a opinião pública ou desagradar a autoridade, pode deter o advogado no seu ofício. São esses que nós mandamos para lá. São esses que nós dissemos que vai dar uma nova visão ao Poder Judiciário, porque representa o outro lado do balcão. Essa é a minha singela manifestação.